Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa de amor, esta casa de luz, nossa querida SEAC, para mais um encontro fraterno desta manhã, onde nós teremos a oportunidade de entrarmos em contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, fazermos as nossas reflexões e verificar a aplicabilidade desses ensinamentos no nosso dia a dia. Eu sou a Edna e estarei com vocês fazendo a exposição principal desta manhã, tá bem? Bom, para esta manhã, nós vamos estar utilizando o livro da Esperança, que é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, através do seu guia espiritual, o Emmanuel. E o livro da Esperança eu gosto bastante, porque para que o Emmanuel pudesse realizar todas as explicações, ele se baseou praticamente no livro, utilizando trechos do Novo Testamento, e fez um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pega duas citações, uma do Novo Testamento, a outra do Evangelho, e faz toda a explanação referente ao tema central que ele trabalha no item proposto. E o item que nós vamos estar trabalhando do livro da Esperança é o capítulo 2, que está intitulado como Na Presença de Cristo. Então vejamos, o próprio nome diz, livro da Esperança, mas o que a gente pensa por esperança? O que a gente delimita, o que a gente irradia de esperança, o que a gente traz como reflexão a esperança? Utilizando-se do livro do Divaldo, Na Sublime Expiação, ditado pelo espírito Vitor Hugo, ele nos traz o seguinte no capítulo 15, que a esperança, ela é irmã gêmea da fé. A esperança também é catalogada como uma das 3 virtudes teologais. É a faculdade que infunde coragem e impele a conquista do bem. A esperança constitui o plenúrio dos que sofrem a noite do abandono, da miséria, conseguindo que lobriguem o porvir ditoso. Não obstante os intrincados obstáculos do presente, é o ciclo caricioso na enxerga da enfermidade e a voz socorrista aos ouvidos da viuvez, da orfandade. Consolo junto ao espírito combalido dos que jazem no ouvido, estordando o ânimo e coragem. Amparo aos fracos, é a esperança, a força dos fortes e a resistência dos heróis. Então, assim, Divaldo, através de Vitor Hugo, nos faz refletir a respeito da esperança e o seu significado. Pois bem, se Emmanuel intitula, então, o livro como Esperança, ele nos traz, na parte introdutória desse livro Esperança, colocando que ele se embasou para a constituição, para a escrita desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos traz? Ele nos traz consolações, consolações para as nossas dores, aflições, desesperanças, raciocínio para que nós possamos, através das nossas reflexões, avaliarmos a boa nova que Jesus nos trouxe. É um convite para que nós possamos entrar em contato com essas palavras de Jesus, nosso Mestre, e descortarmos, então, as virtudes do céu. Como Jesus nos trouxe, consta do Evangelho de João, aquele que me segue jamais andará em trevas. Desta forma, é através das palavras de Jesus, é através da sua presença, como nos traz o título do tema desta manhã, que nós possamos, então, caminhar na luz por caminhos melhores. E Emmanuel começa:
trazendo para nós essa reflexão de Mateus, capítulo 5, versículo 18, no Novo Testamento, onde ele diz que em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. E essas palavras quem nos trouxe foi Jesus. E com isso, Jesus veio nos dizer que ele não estaria destruindo a lei, mas que ele veio dar cumprimento à lei. E tudo que se acha na lei, ela é perfeita. Deus nos trouxe, através de Jesus, as diversas leis naturais, as diversas leis do Pai. E são com essas leis que nós estaremos realizando aqui na Terra a nossa jornada evolutiva, o nosso dia a dia. Então, todas as nossas ações, todos os nossos desenvolvimentos diários de relacionamentos estarão impactando no nosso futuro, espíritos eternos que somos. Porque se Deus é justo e bom, tudo será cumprido. E partindo então para outra citação que ele faz, antes de entrar na toda a reflexão do tema, ele se baseou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9. O item 9 é as instruções dos Espíritos, a nova era, e o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é não vim destruir a lei. E o Emmanuel puxa o seguinte trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se coloca que o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral cristã, evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar todos os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que nelas habitam. Ou seja, Jesus, então, ele trouxe essa nova era, ele trouxe essa nova moral, ele trouxe para nós todas essas reflexões de amor a nós, de amor ao nosso próximo, de amor aos nossos irmãos, e que nós desenvolvemos com o estabelecimento de tudo aquilo que é possível para que a gente possa colocar em prática todas essas lições evangélicos cristãs que nos fazem, então, desenvolver, aprimorar o nosso espírito e tornarmos cidadãos melhores, mais amorosos, mais fraternos, desenvolvendo a caridade no nosso dia a dia. E o Emmanuel começa o primeiro parágrafo fazendo uma correlação da vinda de Jesus, da vinda de Cristo há 2000 anos, e os dias atuais, os avanços da ciência humana. E ele coloca para nós, então, no início do capítulo, na presença de Cristo, que muita coisa da época de Jesus para cá, para os dias atuais, mudou de uma forma acentuada. Então, nós não temos mais a escravidão de uma forma tão acentuada no nosso dia a dia, na presença da nossa comunidade, que isso já faz parte de um passado. Que nós temos as leis do trabalho e, através das organizações que regem essas leis, dignificando o trabalho, trazendo o trabalho de uma forma mais fraterna, de uma forma mais humana, de uma forma que se tenha todas as diretrizes e bases para que se flua o trabalho de uma maneira mais humana, mais sensata do que a época da escravidão, que nós vivemos de uma forma tão acentuada, onde eram comuns aí os navios
comercializando humanos para estar utilizando da força do trabalho e desenvolvendo tudo aquilo que se era necessário para aquele momento, para as grandes construções, para as grandes obras. É só a gente fazer uma viagem histórica da nossa história mundial, que a gente entra em contato com essas páginas que retratam essa triste realidade que nós vivenciamos. Mas isso faz parte de um passado. Também tivemos, o Emmanuel coloca no próximo parágrafo, a importância social do papel da mulher na comunidade. A época de Cristo, para vocês terem uma ideia, a mulher não era nem ouvida, ela não podia se colocar, ela não tinha uma voz, ela não podia se expressar. Tudo que a mulher falava era desconsiderado pela comunidade da época, que só dava voz à figura masculina. E de lá para cá, com esse avanço, a mulher conseguiu conquistar na comunidade a libertação, teve acesso às universidades e até às profissões. Hoje em dia a gente vê, né, as mulheres, então, fazendo essas jornadas duplas, triplas, desenvolvendo e fazendo parte desse mercado de trabalho remunerado e trabalhando em casa também em prol da sua família. Nós tivemos, assim, como ele nos coloca no próximo parágrafo, o fim do analfabetismo. E é lógico que aqui a gente ainda sabe que tem algumas pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento da letra, da escrita, mas não é de uma forma tão acentuada como na época de Jesus, onde a grande maioria da sociedade não tinha acesso à escrita e à leitura, eles eram não alfabetizados. Hoje, essa realidade, ela já faz parte de um passado, porque se a gente tem a vontade, hoje nós conseguimos nos matricularmos numa escola, nós temos o EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, que propicia esse ingresso de pessoas que não tiveram oportunidade no passado de estar fazendo parte, então, de conhecimento da letra e da escrita, para que a gente possa ter acesso a tudo que a informação nos traz e, assim, refletirmos com os nossos botões. E a criação da imprensa, que o Emmanuel nos traz, que teve grande importância para nos trazer toda esta transformação política e social através da imprensa escrita. O Emmanuel ainda continua dizendo nesse texto, é um texto bem longo, viu, gente, que ele traz na presença de Cristo, para vocês terem uma ideia, dá 3 páginas desse livro, do livro da Esperança, então é bastante longo. Mas o Emmanuel nos diz que nós passamos dessa transformação de utilizarmos de uma forma muito excessiva a nossa força física, a nossa força manual, a nossa força bruta para a realização do trabalho que era necessário para aquele desenvolvimento da comunidade naquele momento, e ganhamos a força motriz. Então, basta a gente estudar aí um pouquinho da Revolução Industrial, que a gente vai perceber o avanço da tecnologia, o vapor, que trouxe esse crescimento significativo para as nossas indústrias e para o nosso trabalho, deixando de arcar um pouco com essa força física e desenvolvendo mais a nossa parte intelectual. Tivemos a instrução dos cegos através do Braille. Então, hoje, a pessoa que é desprovida, né, dessa faculdade de enxergar com os olhos físicos, através do alfabeto Braille, é uma forma dela estar se integrando na sociedade. É uma forma dela se aculturar, dela não ficar exclusa e dela estar sendo inserida como parte integrante dessa sociedade em que vive. Então, vejam que o Emmanuel faz toda uma reflexão e que ele vai nos trazendo como as coisas mudaram da época de Jesus até os nossos dias atuais. E não termina, não. Ele continua dizendo o seguinte, acho que aqui eu voltei, né? Isso. Que nós temos também, que nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que cometeram os delitos e que se encontram encarcerados,
mas que até o fato deles estarem encarcerados, deles estarem reclusos em penitenciárias, hoje já existem penitenciárias escolas, que também integra esse irmão que cometeu esse delito no passado a refletir sobre o seu ato. E é uma forma de tentar ajustá-lo, desenvolver algumas virtudes para que ele possa ser recolocado na comunidade de uma forma digna, de uma forma que ele tenha se arrependido desse delito cometido num passado onde ele estava cego aos princípios de amor, aos princípios cristãos, aos princípios da presença de Jesus quando está no nosso caminho. E com o avanço, ainda nós tivemos a questão das vacinas, onde que, com essas vacinas desenvolvidas, tivemos a erradicação de várias doenças que já foram erradicadas, outras já impactando num número bem menor na sociedade, e anestesia. Quem de nós já não passou, de repente, por um procedimento odontológico e com aquela dor de dente, que alívio que é quando nós recebemos aquela anestesia para eliminar aquela dor, ou precisamos ser submetidos a uma cirurgia, e a anestesia, então, vai dar toda a condição para que aquele cirurgião possa trabalhar no órgão do nosso organismo físico que está debilitado e fazer o reparo necessário no nosso organismo. Então, vejam que avanço em 2020 anos da passagem de Jesus aqui entre nós até hoje nós tivemos. Cada vez estamos mais próximos, conectados enquanto sociedade, o Emmanuel nos coloca. Porque o avião, o trem, ele encurtou distâncias. Então, hoje nós transitamos entre continentes, entre países, entre estados, de uma forma muito mais rápida do que da época de Jesus, que muitas vezes, nós estudando ali um pouquinho o Ato dos Apóstolos no Novo Testamento, nós temos o quanto os apóstolos sofreram para levar os ensinamentos de Jesus para as comunidades. Paulo chegou a andar até mais de 10 mil quilômetros a pé, muitas vezes utilizando-se de algum animal, um cavalo ou um burrinho, para que ajudasse naquela trajetória de sua locomoção. Mas a gente sabe o quanto era difícil fazer essa transposição de um local até outro. E nós caminhamos, então, para um único mundo. Cada vez estamos mais ligados com o que acontece nos outros continentes e nos nossos estados outros aqui no nosso próprio país. E o que propiciou isso? O Emmanuel nos coloca que foram através dos livros, do telégrafo. Olha só, gente, telégrafo, quanto tempo, rádio, televisão. Então, tudo isso facilitou essa interligação para que nós possamos caminhar para um mundo só. E aqui a gente acrescentou também que quando o Emmanuel escreveu esse livro da Esperança não tinha, mas hoje a questão da internet. Hoje, com a internet, a gente se conecta muito facilmente com os 4 cantos do mundo. Só que o Emmanuel, ele faz um parênteses. Nós tivemos toda esta evolução, porém, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. Então, nós tivemos toda essa evolução, essa revolução tecnológica, mas e nós, enquanto seres humanos? Como é que nós estamos? Nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, os vencidos da angústia, que muitas vezes passamos pelos tormentos, passamos pelas dores físicas, dores morais, muitas vezes nos colocamos ali na beira de um precipício, desesperados com as nossas aflições diárias, sem sabermos que rumo tomar, que caminho seguir. Então, nós estamos enxameando a terra hoje. Não podemos nos esquecer, e que o Emmanuel nos faz recordar, através das palavras desse livro da Esperança, dos desempregados. Então, vejam, se quando Emmanuel escreveu esse livro já tinha um número acentuado, imagina hoje. Gente, com toda a crise que nós estamos vivendo, não é privilégio do Brasil, é mundial,
Nós temos muitos e muitos desempregados, muitos e muitos pais, mães de família que precisam do recurso financeiro para estar honrando o pão de cada dia na mesa do nosso lar. Nós temos os famintos, quantos desabrigados temos nas ruas, que precisam ali de um prato de comida, quantos deserdados pelos entes queridos à beira do suicídio. A gente sabe que hoje o número de suicidas, já tivemos aqui na casa, no mês de novembro, no início, falando da prevenção do suicídio, e o mês considerado um mês voltado às tratativas desses atos, que nós sabemos o impacto que isso gera para quem cometeu e na própria família, a destruição que é gerada, né? Enfim, nós temos todos esses pontos que contrapõem a esse avanço da ciência e da tecnologia no nosso planeta Terra. E temos ainda os sem-tetos, os refugiados. Temos muitos refugiados. Hoje basta a gente ter acesso aí aos jornais, aos telejornais, e nós vamos entrar em contato com uma parcela muito elevada de pessoas que estão à deriva lá no mar, esperando ser acolhido por alguns países. Não precisa ir muito longe, no nosso próprio Brasil, acolhendo os nossos vizinhos, os nossos irmãos aqui da própria Venezuela, não é isso? Que passam por esses impactos de condição política, social, e que impacta na vida dos nossos irmãos, tornando a vida deles um pouquinho mais difícil. E aqueles com conflito de consciência, ainda o Emmanuel nos traz algumas coisas que nós fizemos e que não foram muito adequadas, nos gerando, então, algumas interrogações e esses conflitos de existência e consciência. Além dos desencarnados com saudade daqueles que ficaram na Terra. Então, todos esses exemplos, os Emmanuel nos traz como aqueles irmãos que tombaram na Terra. No sofrimento moral, a consciência dos homens não dispõe de recursos. Então, como é que está a nossa consciência? Como é que estão as nossas ações perante todas essas situações que nós vemos ao nosso redor, em nosso entorno? É um ponto de reflexão mesmo que ele nos faz, nos trazendo o convite a refletir sobre esses desajustes e impactos sociais que nós estamos vivenciando. E ele coloca, então, que Jesus desfraldou a bandeira da caridade através das bem-aventuranças. Porque quando Jesus diz que não veio destruir a lei, em Mateus, no capítulo 5, que o Emmanuel teve como base no Novo Testamento para fazer toda essa reflexão do texto, Jesus tinha acabado de proferir para a sociedade local as bem-aventuranças. E o que significa bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Monte das Oliveiras? Felizes. Bem-aventurança, a tradução, significa feliz. E feliz por quê? Tem as 8 regrinhas, as 8 bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados os... Eu tenho aqui, Ana, obrigada. Obrigada. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Lembrando que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um local físico, mas um local que a nossa consciência se encontra de acordo com aquilo que nós realizamos, independente de estarmos nesse planeta ou em outro planeta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados ou felizes os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os que têm puro de coração verão a Deus. E os perseguidos pela justiça herdarão o reino dos céus. Porque bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram entre vós.
Então, só lembrando, essas são as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. E como Emmanuel disse, ele desfraldou essa bandeira da caridade através dessas bem-aventuranças. Então, a caridade é o amor em ação, é o movimento, é aquilo que nós estaremos realizando para esses irmãos que ele nos lembra, os desempregados, os desabrigados, os sem teto e assim por diante. Então, ele nos entrega esses irmãos, esses sofredores, a nós, cada um de nós, por filhos do coração. Nós estamos diante de todos eles aqui no nosso dia a dia. Todos eles fazem parte do nosso dia, porque se encontram da nossa sociedade, se encontram no lugar em que nós moramos. E o Emmanuel, ele encerra o capítulo, vejam como é longa, gente, essa passagem que ele nos traz, dizendo que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. E assim o Emmanuel encerra o capítulo na presença de Cristo. E embora que a gente tenha colocado o remedinho tarja preta, com cheio de coração, o amor, lembrando que o amor, ele não tem prescrição médica, ele não é controlado. O amor nós podemos doar a todos os instantes, a todos os locais em que nós estejamos no nosso dia a dia. São essas gotas de amor, são essas gotas de luz que vão auxiliar a nossa sociedade, levando um mundo melhor. E nós, então, nos perguntamos, o amor, a caridade que Emmanuel nos traz e que Jesus exemplificou para nós há 2000 anos. Mas como eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como eu posso ajudar esse meu irmão? Com quais recursos? Onde eu posso fazer isso? Vamos refletir um pouquinho. Depois de tudo que ele nos trouxe, nós nos lembramos que muitas vezes um irmão, ele precisa de uma palavra consoladora. Uma palavra que muitas vezes muda o rumo e a trajetória da sua vivência. Por quê? Porque tivemos o bom senso ouvido para ouvir esse irmão. Um abraço fraterno. Como é bom um abraço. Outro dia no metrô, eles estavam distribuindo o abraço. Era o dia do abraço. E quantas pessoas iam, davam um abraço e as pessoas se sentiam reconfortadas, porque disseram que muitas vezes não tinham oportunidade de dar esse abraço, essa troca de fluidos, essa troca de energia que tanto acalenta as nossas aflições, a angústia e nos faz bem. Distribuir, preparar um prato de sopa, inclusive aqui na nossa casa, de segunda a sexta, nós temos o preparo feito pelas nossas irmãs da sopa e depois a distribuição para esses moradores que se encontram desprovidos de teto, em condição de rua, receber esse alimento material. Como Jesus nos trouxe no capítulo 15, e Allan Kardec intitulou Fora da caridade não há salvação, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, é a prática do amor, é o exercício do bem. E não é pelo pensamento, é trabalhando, é exercitando, é fazendo, é construindo. Através das bem-aventuranças, nós encontramos a felicidade eterna. Aliás, essa caridade é a única condição para a felicidade futura. Nós queremos ser felizes num futuro bem próximo, vamos praticar o amor. Vamos exercitar esse ato do bem em favor do nosso irmão. E ele coloca o julgamento supremo também no Evangelho, do Filho do Homem, onde Jesus, através desse tema, ele separa as ovelhas e os bodes. E ele diz, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome
e me deste de comer. Olha que lindo que Jesus trouxe para nós. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitastes. Estive preso e foste me ver. E ele é questionado, então. Quando foi que fizemos isso? Os apóstolos perguntam. E Jesus responde: em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Olha que lindo, gente. Então, quando nós estamos amparando o nosso irmão, nós estamos trabalhando na seara do bem e na seara de Jesus. Mas ele nos coloca o contrário também. Considerado aqui que Jesus retratou, né, como uma linguagem de figura, através dos bodes, né, os que estão à esquerda. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, porquanto não fizestes nenhum ato de caridade. Então aqui ele está separando aqueles que trabalham para o bem com aqueles que não trabalham para o bem. Quando foi que não fizemos isso? Jesus é questionado. E a resposta: em verdade vos digo que todas as vezes que faltaste com assistência a um destes pequeninos, a mim também faltastes. Jesus, dessa forma, ele se apropriou de uma alegoria chocante, mas para nos trazer uma ideia principal da felicidade que está reservada ao justo e daquele ponto não muito adequado que espera aquele que não caminhou para o bem, mas que o juiz é a nossa própria consciência, aquilo que nós estamos desenvolvendo ou não. E os exemplos de pessoas que trabalham no bem? Nós temos aí, então, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, que psicografou mais de 480 livros, nos trazendo o aclaramento da doutrina espírita e nos facilitando a compreensão. Então, a caridade está ao nosso alcance, em todos os momentos. Basta que nós tenhamos olhos de enxergar, olhos de ver e estarmos dispostos a trabalhar nessa seara do bem, como foi colocado, através de uma palavra consoladora, de um abraço fraterno ou na distribuição de um prato de sopa, que possamos olhar para todos esses irmãos. A caridade é fácil? Depende do olhar que nós estejamos realizando. Essa tosse eu tive que ter muita esperança para que eu pudesse concluir a palestra hoje, viu, gente? Deu uma crise aí desde ontem. Mas que nós possamos enxergar, então, esses irmãos, através desse olhar, através da presença de Jesus na nossa vida, e fazer esse ato de amor, fazermos esta prática da caridade e do perdão. Vamos lá. Desculpa. Eu vou encerrar com a letra de uma música e composição do Evaldo Júnior. Chama-se Terno Encontro. Esse irmão, ele é lá de Goitacazes, do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: quanto tempo eu te procurei, em vão eu te busquei, religiões eu pertenci, templos, credos percorri, orações até decorei, mas nunca te encontrei. Do mundo conheci, de tudo um pouco, até vícios, sensações experimentei, e de encarnação a encarnação eu sofri. Um dia percebi, ao abraçar meu irmão de dor e me doar em amor, tu estavas em mim, sempre esteve em mim, e nunca te senti, só agora sei, tu estás em mim, Jesus. Foi ao abraçar meu irmão de dor que eu me encontrei, junto te encontrei e até chorei, Jesus. Que nós possamos encontrar Jesus através da caridade, como Emmanuel nos coloca,
o único remédio que nos aproxima de Deus, nosso Criador, que nos aproxima de Jesus e nos dá a condição de fazer uma caminhada evolutiva na luz, no amor e na paz. Então nós que já tanto benefícios recebemos desde a estada de Jesus aqui há 2000 anos, todos esses avanços que nós vimos tecnológicos, que nós possamos avançar moralmente no amor e na prática da caridade através do exercício da cidadania com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Bom dia.